Fala, leitores da Bíblia, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos a mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje, seguindo a nossa planilha, temos de ler aqui Gênesis capítulo 5 e 6, o Salmo de número 3 e o capítulo 3 de Mateus. Então, vamos à leitura, mas não sem antes pedimos a bênção do Senhor em oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por estarmos mais uma vez aqui juntos, podendo ler a tua palavra e pedimos a Deus que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que toda a leitura que fizermos seja útil nas tuas mãos para nos transformar e nos habilitar para toda boa obra, Senhor. Fala sempre ao nosso coração por meio da tua palavra. Essa é a maneira natural do teu Santo Espírito nos guiar, nos orientar. Assim, ó Deus, nos abençoa e por nosso intermédio a outros também, a nossa família. Abençoa, Senhor, as nossas igrejas. Que, ó Deus, tudo esteja sob a tua graça e a tua paz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então à leitura bíblica, começando pelo capítulo 5 de Gênesis. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu.
Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Lemos então aqui o capítulo 5 de Gênesis. Nós vemos aqui a genealogia de Adão. É interessante a gente notar neste início do capítulo que novamente é descrito aqui Adão como semelhança de Deus e tendo sido abençoado juntamente com a sua mulher, e receberam o nome de ser humano, que essa palavra hebraica, para traduzida aqui na Nova Almeida Atualizada para ser humano, é a mesma palavra para homem. Por isso que, inclusive, no nosso idioma, quando a gente usa a palavra homem, por vezes a gente está se referindo a ser humano, homem e mulher, né? Sem uma distinção de gênero masculino ou feminino. Então, aqui eles foram criados à semelhança de Deus. E quando ele tem o seu filho Sete, a mesma referência é feita. Sete nasceu conforme a sua imagem, né? Segundo a sua semelhança. Então, esse é um destaque interessante. E aí vieram vários filhos. Outra coisa que eu destaco aqui é a pessoa de Enoque. Enoque andou com Deus. É escrito aqui e também no versículo 22 e também no 24 é dito aqui que Enoque andou com Deus. Duas referências a essa verdade. Bom, isso é realmente um destaque em toda essa genealogia, não é dito nada a respeito disso de outros anteriores a ele, mas de um modo especial Enoque andou com Deus e de uma forma sobrenatural Deus o tomou para si. Ele sumiu, as pessoas não mais o viram porque o Senhor Deus o levou para si. Essa é a afirmação bíblica. E aí temos Metusalém, que foi o homem que viveu mais tempo, né, ao todo 969 anos. Temos aí a pessoa de Noé, que quando nasceu, o seu pai fez esse pronunciamento especial, né? Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Quer dizer, eles viviam o peso da maldição de Deus na terra e ao nascer Noé, seu pai entendeu que ele seria a esperança daquele povo, dos seres humanos. E de fato o Senhor Deus usou a vida de Noé para limpar naquele período toda a maldade do homem. E ele teve Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé. Vamos então à leitura de Gênesis capítulo 6. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes homens de renome na antiguidade. Há muita coisa a ser discutida nesse início do capítulo 6 aqui, que é óbvio, não é nosso objetivo aqui tratar, mas nós vamos ver aqui ao longo de Gênesis duas genealogias, duas sementes, a semente da mulher e a semente, que aqui está sendo dito, a semente do homem. Perdão, os filhos de Deus e os filhos dos homens, me perdoa aqui. Provavelmente essa é uma referência à descendência daqueles que serviam a Deus, que conheciam a Deus, e a descendência daqueles que não serviam a Deus. Talvez a descendência a partir de Sete, o filho de Adão, como os filhos de Deus, e a descendência de Caim, como os filhos dos homens. E aqui esse texto está dizendo que essas genealogias se cruzaram,
E esses homens foram homens valentes, homens de renome na antiguidade. Esses gigantes, a gente não tem também muitas informações a respeito deles, né? Acho pouco provável, enfim, mas tem muitas teorias sobre tudo isso, que esses gigantes ou esses filhos de Deus tenham sido anjos, né, ou demônios. Então, mas são teorias em torno desse texto. Eu creio que a leitura mais natural é a gente ver da maneira mais simples, né? Duas genealogias, uma genealogia santa, da semente de santa, com a genealogia de homens sem nenhum compromisso com Deus, se cruzando e gerando então homens aqui chamados de homens valentes, homens de renome na antiguidade. Versículo 5: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Então, o Senhor Deus olhou para o coração dos homens e viu maldade. A maldade, o pecado incrustado no coração humano, que fez se multiplicar, né, violência, maldade, tantas coisas. E então diz que isso pesou no coração de Deus, e Deus mudou a sua atitude para com o homem no sentido de não mais preservar a vida daqueles que estavam vivos. Então Deus muda essa atitude. Em algumas traduções vai vir a ideia de um arrependimento de Deus, né? Mas essa ideia de uma mudança de rota, uma mudança de atitude para com os seres humanos. Deus então decide fazer desaparecer o ser humano, mas Noé encontra favor aos olhos de Deus, um homem que foi visto por Deus de uma maneira diferenciada. Versículo 9. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Então Deus planeja um juízo, né? Então a Arca de Noé não tem bem aquela imagem
de algo bonitinho, como nós vemos nos livros infantis. Na verdade, é um tempo de juízo pesado de Deus sobre toda a raça humana, né? Como foi visto no início do capítulo, aqueles que caminhavam com Deus, aqueles que viviam segundo a vontade de Deus, os filhos de Deus, se uniram aos filhos dos homens, no sentido desses homens pecaminosos, carnais, como Lameque, que foi visto em um capítulo anterior. Esses homens se cruzam e toda a raça humana se torna má, corrompida, né? Brutalmente violenta. Então Deus decide mudar a rota desse rio, vamos dizer assim, e manda um dilúvio e seleciona Noé para ser aquele que vai construir uma estrutura, uma arca, armazenar ali alimento, levar e proteger animais e também a sua família. Né? E essa é uma ilustração interessante de como é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é, por assim dizer, o Noé que, com a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, produz uma arca na qual todos que nele se refugiam, nele buscam salvação, encontram. Né? E no grande dilúvio, que será o juízo final, quando Deus novamente exercer o seu juízo de forma generalizada, como fez no tempo de Noé, naquele dia os que estiverem refugiados em Cristo serão preservados, porque Deus tem com eles uma aliança. Então, essa é uma ilustração interessante do Evangelho. Bom, lemos Gênesis capítulo 5, capítulo 6, agora vamos ler o Salmo de número 3. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há salvação, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Então, este é o Salmo 3. Nós vemos aqui Davi, quando fugia do seu próprio filho, descrevendo diante de Deus aquilo que ele estava enfrentando, o crescimento dos seus adversários, né? As palavras deles ao se referirem a Davi, como alguém que não vai ser salvo, que não vai ter saída, mas ele confia que Deus é o seu escudo, é ele quem cuida, quem protege a Davi. Né? Ele diz que o Senhor Deus responde quando ele clama ao Senhor. Ele diz que ele continua a dormir tranquilamente porque sabe que o Senhor o sustenta. Ele diz que não tem medo dos inimigos e ele clama a Deus que Deus se levante, que o salve, né, de toda essa circunstância. E aqui nós temos na Escritura exemplos preciosos para a nossa vida, né? Por vezes nós estamos rodeados de inimigos e realmente não há o que nós possamos fazer, não há como nós nos livrarmos de suas mãos. Então temos que recorrer a Deus e confiar em Deus. Tem coisas que só Deus pode fazer e nós não temos o que fazer. Depois de algum tempo, Davi retoma o poder, né? Mas o ponto é que ele confia no Senhor, ele está esperando no Senhor, né? Diferentemente de se rebelar, de se
manifestar de modo contundente contra aquilo tudo, de criar uma guerra uh, literal contra o seu próprio filho. Diferente de tudo isso, ele espera no Senhor, ele confia em Deus, né? Ele sabe que do Senhor é a salvação, é dele. Não há outro meio de conseguirmos salvação. E aí vamos para Mateus capítulo 3, a pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele disse: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Então, nós vemos aqui o início do ministério aqui de João Batista. Ele é identificado como aquele homem profetizado por Isaías, como alguém que vem para preparar o caminho do Senhor. E a pregação dele basicamente é: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus também vai fazer esse anúncio, né? Mas nós vemos aqui João Batista como o precursor desse movimento de arrependimento. O batismo que ele promove é um batismo de arrependimento. Ou seja, as pessoas que eram batizadas eram aquelas que confessavam seus pecados e se entristeciam por seus pecados, estavam decididos, de fato, a abandonar os seus pecados e viver uma vida legítima, uma vida correta diante de Deus. Esse é o batismo cristão? Não, o batismo que Jesus vai implantar, ele carrega esse significado também de arrependimento, mas ele também carrega outros significados, né, para além do arrependimento em si, que é o quê? A fé, a confiança irrestrita em Jesus Cristo, né? Carrega também o sentido da aliança com Deus, que vem daquela aliança estabelecida lá com Abraão, no Gênesis, a questão da circuncisão e tudo mais. Então, o batismo cristão, ele é completo, né, no sentido bíblico, da continuidade do Antigo para o Novo Testamento, incluindo também essa questão, essa questão de João Batista do arrependimento. Tanto é que lá em Atos nós vemos Paulo batizando alguns homens que haviam sido batizados somente com o batismo de João. Então, quando eles ouvem a respeito do Espírito Santo, aliás, esse também é uma marca importante do batismo cristão, a ideia da regeneração, do novo nascimento, de uma operação sobrenatural do Espírito Santo sobre essa vida. Então, quando eles são ali evangelizados, eles tomam conhecimento do sentido completo do Evangelho,
eles são batizados, né? Então, se não me engano, isso está em Atos 19. Então, aqui ele chama muito a atenção dos fariseus e saduceus, ele é muito duro com eles, de que eles deveriam mudar, eles não poderiam se enganar, e que depois dele viria alguém que traria juízo, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E muita gente acha que o fogo aqui tem a ver com algo assim espiritual, no sentido positivo, né? De benefícios, de bênção da parte de Deus, mas não é isso. Não é isso que o texto está dizendo, muito pelo contrário, né? Se você vê aqui ó, no versículo, qual é o número desse versículo aqui? O 11, diz que ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui no 12 ele está falando, ó, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Quer dizer, o próprio contexto está dizendo que fogo não pode ser entendido como algo bom, mas como algo ruim, algo que traz prejuízo, traz morte, traz destruição. O que ele está dizendo é, ó, Jesus ele vai batizar com o seu Espírito, um batismo maravilhoso, um novo nascimento, uma nova criatura, enfim, uma produção sobrenatural de Deus no coração do homem, mas também batizará com fogo, ou seja, ele vai trazer também destruição. Ele vai trazer por um lado a salvação com o Espírito Santo, por outro lado ele vai trazer a destruição com fogo, né? E muita gente está aí orando a Deus, pedindo para ser batizado com fogo, e muita gente cantando, né? Incendeia, Senhor, a sua igreja. Senhor, que ele não ouça essa oração, esse pedido, porque realmente é muita ignorância, uma leitura simples da Bíblia já nos explica, já nos faz entender que é uma bobagem entender que fogo seja algo positivo, né? Pelo menos não nesse contexto aqui. O batismo de Jesus, versículo 13. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então, Jesus foi ser batizado, João não queria batizá-lo, porque sabia quem ele era, mas Jesus diz, não, convém que se cumpra toda a justiça, no sentido de que ele precisa se identificar completamente com o ser humano, ele precisa ser um com todos os seres humanos, caminhar por toda a trajetória necessária, né? Isso é justiça, fazer tudo o que é correto, tudo que é legítimo, tudo que é esperado de um homem perfeito, né? Então ele é batizado, e é justamente nesse contexto do batismo que nós temos a cena mais emblemática da Trindade aparecendo na Escritura, quando está ali o Filho de Deus recebendo a água do batismo, está ali a voz do céu, que é o Pai dizendo, este é o meu Filho em quem me agrado, e ali o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Então, as três pessoas da Trindade aparecendo na mesma cena. Algo interessante, algo maravilhoso. Bom, concluímos então a leitura de hoje. Vamos fazer aqui a nossa marcação. Talvez você esteja lendo num dia diferente deste que eu estou colocando aqui, mas eu estou colocando apenas para a gente manter a rotina, né? Você pode imprimir essa planilha, o link da descrição te ajuda aí para você poder baixar essa planilha, e você pode marcar aqui nessas colunas a data que você estiver lendo, tá bom? Sem problema nenhum. Então, essa foi a leitura bíblica de hoje, e amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Fico feliz por aqueles que estão se unindo a nós, estão se aproximando, se achegando, estão sendo abençoados por essa leitura. Que Deus continue a abençoá-los e tragam mais gente, convidem mais pessoas
para participar desse plano de leitura bíblica em um ano aqui juntos pelo YouTube em 2023. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais se Deus quiser.